se é verdade que existe, e é certo que existe, nós vemos essa barganha rolando no Congresso aí, troca de cargos, né, liberação de emendas, se existe um custo alto para se manter o presidente Temer, não haveria também um custo altíssimo que o Brasil está pagando nesta sanha de tentar derrubar o presidente também? Não existe o outro custo, o custo inverso, né? O investimento violentíssimo que parte do Brasil faz em derrubar o presidente? Isso não tem impacto também econômico? Tem outro lado também, precisa ser refletido. Vai, Madu. Olha, mais quebrados que nós já estamos, Andreasa, é impossível. Eu acho que eu não tenho a menor... Só deixa eu concluir. Não, eu acho que você não tem feito... Você que é especialista em economia, eu acho que você subestima os números da economia que estão se apresentando aí. Esses números, eu sempre digo e repito aqui no programa, eles são um voo de galinha, cara. Né? Na verdade, o que me preocupa mais é o que já está contratado para o futuro dos brasileiros, para o futuro dos nossos filhos, nossos netos, né? Para as mudanças estruturais que você precisa fazer no Brasil urgentemente. É essa coisa. Agora, eu pessoalmente, Andreasa, e pelo tudo que eu vi, escutei, li, aprendi, eu não tenho a menor dúvida da culpabilidade do presidente Temer. O resto, me parece, é chicana jurídica e retórica, entendeu? E truque de retórica. Tanto isso se reflete na popularidade, da credibilidade que o presidente tem. Você veja o seguinte, se você perguntar a minha opinião sobre se o Michel Temer está limpo na história, eu direi que não. O fato de nós concordarmos nisso em maior ou menor grau não transforma o devido processo legal em chicana, Madu. Eu sinto muito, sabe? Porque nós estamos sob Estado de Direito. Eu não negocio fora disso. Eu não estou aqui para ficar pedindo cabeça de pessoas fora da lei. Pedir cabeça de pessoas sem que elas sejam sequer denunciadas. Sem que sejam réus. Acho que a gente precisa ter algumas balizas, assim. Não estou dizendo que você tem que ter as mesmas minhas, não. Mas, vejam... dizer que é preciso respeitar a Constituição, que é preciso respeitar o rito, que não se pode criminalizar as pessoas queimando etapas do processo judicial, isso não é retórica, ou não é necessariamente retórica, ou sempre retórica. Eu estava fazendo um levantamento aqui de números da economia. Se você pegar o início do governo Temer, em maio de 2016, e comparar com setembro de 2017, a inflação caiu mais de 6%, os juros caíram 6%, a produção industrial nesse período aumentou mais de 10%. Produção de veículos... O que você pode garantir? Quase 50%. O que você pode garantir, safra de grãos, mais de 30%, PIB... 5,7%. Podemos discutir, podemos discutir estatística por estatística. Não, porque a gente precisa ter alguma senso de nuance das coisas, entendeu? Porque ficar aqui dizendo que está tudo uma porcaria, de tira a cabeça, nós não somos candidatos a nada. Nós aqui não somos candidatos a deputado, nem a senador, nem a governador, nem a presidente, nós somos analistas, né? Então a gente precisa ter um pouco de... Não pode ficar... Conclua agora, Madu, e aí a Vera acho que vai falar também. Vai lá. Essa é a retórica do governo Temer. Eles dizem, olha os números da economia. O resultado da economia. Pera um pouco, Andreasa, deixa ele falar. É retórica. Isso não é... Eu não sou o governo Temer. Isso aí não é obra graça. Eu não sou o governo Temer. Isso não é obra graça. Gente, peraí que não dá... Porque assim, a gente está com um pequeno delay. Madu, pera só um minutinho. Em função a gente está com um pequeno delay aqui, não dá para entender os dois falando em cima. Então, conclua você e eu já passo a bola aqui pro Andreasa. Vai, Madu, por favor. Eu só quero dizer o seguinte, a economia brasileira ela está blindada. Se você pegar o Ilan Goldfein, se você pegar o ministro da Fazenda, se você pegar o presidente, o Pedro Parente, eles não têm nada a ver com o governo Temer. Eles poderiam estar em qualquer governo. O fato do Brasil estar apresentando melhores números da economia não é obra e graça, não é graças ao governo Temer, é apesar do governo Temer.
né? Porque o governo Temer, ele, de certa forma, ele está legitimando, né? Legitimando a troika, né? O Padilha, o Moreira e o Temer se agarrando à boia do poder, estão legitimando a bandidagem no Brasil. Hoje tem um excelente artigo na página de opinião do Lara Mesquita, do Fernão Lara Mesquita no Estadão, também recomendo a leitura. É muito chato que eu fico sempre recomendando leituras, né? Mas é muito boa, instrutiva, porque, de certa forma, a nossa Constituição, ela foi sequestrada. Ela foi sequestrada pelos três poderes, né? Porque hoje os três poderes, eles não representam, porque o capítulo, a cláusula pétrea, primeiro capítulo da nossa Constituição diz o seguinte: o todo o poder emana do povo, em seu nome deve ser exercido através dos poderes legislativo, executivo e judiciário. O problema é que esses três poderes foram sequestrados por uma classe específica que se dedica já há tempos a roubar o Estado, eu acho o seguinte, roubar o futuro do país. Posso meter minha colher nesse angu? Aí é o seguinte, eu acho que as duas coisas não são excludentes. Os argumentos de um e de outro. Não é porque, necessariamente porque a economia está se recuperando, que não se deveria abrir a denúncia, abrir um processo contra o presidente da República. Embora este seja o argumento do governo, eu acho que não é disso que se trata. Também não acho que foi isso que o Andreasa disse na primeira intervenção dele. Eu acho que o fato da economia estar se recuperando e de a gente estar a menos de um ano da eleição ajuda a que haja uma certa condescendência com o presidente. E isso é da política. Isso é porque este processo, e aí eu divirjo um pouco do Andreasa, nesse momento não se trata de discutir o devido processo legal, porque ele vai ser cumprido de alguma maneira. O rito legal vai ser cumprido. Mas essa é uma fase do processo que é eminentemente, exclusivamente política. Os deputados têm a prerrogativa de autorizar ou não a abertura da ação penal, porque ela lhes é dada pela Constituição, mas eles o farão com parâmetros políticos e não econômicos ou jurídicos. Os econômicos e jurídicos vão ser usados como justificativa, vão ser usados como muleta, mas a decisão é única e exclusivamente política, né? A gente não deve se enganar quanto a isso, porque aí seria a gente ser meio naive, achar que os deputados estão poupando o governo Temer porque a economia está melhorando. Se ela estivesse ruim, a pressão política para eles votarem pela abertura da ação penal seria maior. Se o governo Temer não os estivesse atendendo da mesma maneira, se os argumentos jurídicos fossem irrefutáveis, talvez eles não tivessem como não ceder à opinião pública e à pressão da opinião pública. Mas como é tudo meio frouxo e tudo meio no meio do caminho, vale o argumento, velho e bom argumento político. Agora você, Andreasa, vai lá. Eu estou defendendo exatamente o rito, né? É a Constituição que diz: se há uma denúncia contra o presidente, o Supremo a recebe, encaminha para a Câmara para que sim, como a Vera disse, numa análise política, aceite ou não a denúncia, para que ela volte, caso aceita, para o Supremo, para que o processo jurídico aí sim tenha vez. Esse é o devido processo legal. É disso que eu estou falando. E eu falei sobre isso em resposta à posição pessoal do Madureira, com a qual eu concordo, de que o Michel Temer é culpado, de que ele está devendo. Nós estamos de acordo sobre isso. Mas isso é a nossa opinião pessoal, que não pode superar o rito, não pode superar o devido processo legal. A nossa opinião pode ser expressa nas ruas, através de manifestação, do voto, mas não pode atropelar o devido processo legal. Foi isso que eu disse, eu acho que é muito claro. Essa é a minha posição aqui, sempre, aliás. Sobre outra coisa também que o Madu falou, sobre a equipe econômica do Michel Temer, né? Um argumento difícil de tratar, Madu, com todo respeito. Quer dizer, você fala que os caras que estão aí, Pedro Parente, o Willan, o Meirelles, sei lá quem mais, poderiam estar em qualquer governo, mas não estavam, né? Estão no governo do Michel Temer. Foi o governo Michel Temer que escolheu esses caras. E os caras aceitaram estar nesse governo e continuam nesse governo. Então, algum mérito nesse sentido deve haver. Eles não estavam no governo da Dilma, não estavam no governo do Lula, estão no governo do Michel Temer. E eles estão blindados? Estão blindados pelo governo. Então, quer dizer, esse argumento de que poderiam estar em qualquer um é muito complicado, né? Não é um argumento, digamos, complexo. Vai, Madu.
Então, na nossa própria história, no final do governo Collor, você tinha o ministro Marcílio Marcos Moreira, era o ministro da Fazenda. E justamente pela credibilidade e o respeito que ele tinha, ainda tem, né, por parte de toda a sociedade, por parte dos entes públicos. Eu acho que existem exemplos na nossa história. O que eu quero dizer, Andreasa, é que a gente está vivendo hoje no Brasil, você está criando uma jurisprudência e uma prática político-jurídica viciosa, para não dizer criminosa, que vai ter consequências daqui a 50, 100 anos da história. É isso que eu vejo, entendeu? Às vezes a gente partir para uma, digamos assim, um enorme sacrifício de as últimas consequências em todas as questões da vida, né? Tem um preço, é óbvio que tem um preço, mas também tem o benefício do longo prazo, né? O Eduardo Gianetti coloca muito bem essa questão no livro dele, né? O Valor do Amanhã. Né, o sacrifício que uma sociedade faz do presente, muito provavelmente renderá grandes frutos, né, e benefícios do futuro. E eu acho que a sociedade brasileira vinha num pique, vinha numa trajetória, e ainda está, de querer realizar esse sacrifício, querer ir ao fundo da questão, fazer uma reestruturação da nossa sociedade, da nossa classe política, das nossas instituições. Isso é muito importante. E isso sem transgredir a Constituição. Mas examinar a Constituição à luz do que interessa. A Constituição não está aí para servir a sociedade, não está para servir a Constituição, é o contrário. Né? A Constituição serve à sociedade. Mas, Madu, a Constituição diz que um presidente da República só pode ser processado por crimes cometidos no exercício do mandato. Aliás, no exercício do mandato, e não anteriores. Porém... Ele recebeu o Joesley no exercício do mandato. Mas receber o Joesley não é crime por si só. E o que existe ali naquela fita é uma conversa que pode ou não ter resultado em crimes, mas que não fica evidente. E principalmente não fica evidente a motivação pela qual o Joesley gravou o presidente depois de tudo que a gente ouviu da trama dele com o Miller. Então, em virtude disso tudo, de um caso bastante nebuloso, você tem uma denúncia que se baseia nisso, mas se baseia também em denúncias do Funaro que são anteriores ao mandato. Eu acho que todos nós achamos que o Temer deveria ser investigado e deverá ser investigado ao fim do mandato. O que eu acho que está em discussão, e aí é uma discussão mais profunda, um pouco do que isso, é se um país que passou por tudo que o Brasil passou nos últimos anos aí, está preparado para perder o seu segundo presidente em um intervalo aí de pouco mais de um ano, por crimes que a gente não tem certeza absoluta que foram praticados, por uma denúncia obtida em circunstâncias bastante duvidosas, e sim, com a economia se recuperando, e sim, a menos de um ano de eleições gerais e diretas. Então, eu acho que todo mundo faz essa avaliação. Os deputados fazem, nós fazemos, nós jornalistas, nós sociedade. É uma avaliação que tem mais variáveis do que uma coisa preto no branco de ética. E que é legítima. É uma avaliação legítima. Eu respeito essa avaliação. Peraí, Madu. Eu respeito. É óbvio que ela é legítima. Peraí, Madu. É uma avaliação legítima. E vejam, eu percebo em muitos lugares, em pessoas muito esclarecidas, e que me perdoe o Madureira, meu amigo, mas também ele às vezes dá vazão a isso, um gosto de sangue na boca, né? Um jacobinismo, né? Uma pedição geral de cabeças, uma espécie de revolução francesa no Brasil. Não contem comigo para isso. Acho isso um erro gravíssimo. Eu acho que esse argumento revolucionário é atrasadíssimo. Está errado. Não funciona. A visão criativa da Constituição é nociva. Jacobinismo é outra coisa, Andreasa, você sabe muito bem, revolução é outra coisa. O que eu digo é o seguinte, eu respeito absolutamente e vejo a absoluta honestidade intelectual no pensamento seu e da Vera, não tenho dúvida nenhuma, só discordo. Eu acho que é uma visão, com todo respeito, equivocada. E vamos ver, o Collor, né, o tempo é senhor da razão. Vamos ver, assim como em 2010, no Manhattan Connection, eu falei que o Brasil era governado por uma corja de bandidos, né? E eu tive consequências funestas na minha vida por causa disso. Naquela época o Lula tinha 85% de popularidade, a Dilma se elegendo, e eu falei, olha, o Brasil é governado por uma quadrilha.
né? E só eu sei o que eu sofri. A história provou que eu tinha razão. Até hoje o Lucas Mendes não teve coragem de me chamar lá para dizer que eu tinha razão, mas eu tinha razão. Né? Mas você não estava sozinho nessa análise, não. Tinha muita gente falando a mesma coisa que você, inclusive eu. Eu falei sozinho. Sozinho naquela Não vamos disputar esse palco, não, mas certamente você não estava sozinho, mas eu te parabenizo por essa coragem, mas acho, Madureira, na sua companhia nunca estarei sozinho. Eu acho que o tempo passou e com todo respeito, você continua com o mesmo discurso. Bom, gente, agora, contra o outro governo.